Olá, bom dia, tudo bem? Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Espero que vocês possam ter curtido a família, desfrutado de momentos agradáveis. E tomara que a gente tenha uma semana cheia de boas expectativas, de boas energias, que tudo nos vá muito bem nessa semana que se inicia. Eu queria falar hoje com vocês sobre uma temática que eu acho que é muito silenciosa e às vezes a gente não percebe, mas a gente carrega um fardo muito pesado. É acerca da produtividade, sobre a necessidade de estar sempre produzindo algo, e isso às vezes, deixa a gente assim pressionadas demais. Parece que a gente está sempre numa constante corrida às vezes essa com a gente mesmo, sabe? Para poder dar conta de resolver coisas, fazer todas as tarefas que a gente precisa fazer, organizar a casa, organizar cardápio semanal, dar conta das crianças, dar conta da família, cuidar de todo mundo e às vezes também tentar estar bem. E quando parece que algo não vai tão bem, aí parece que aquele dia não rendeu e começa a cobrança. Então, quando a gente não rende por algum motivo que a gente acha que a gente não tenha rendido, vem a culpa. Aí quando a gente está cansado demais, vem a cobrança. Será que a gente pode ficar nesse papel, né? Quando a gente tenta dar uma desacelerada, parece que a gente está falhando em pontos que talvez a gente tenha elencado como importantes para a gente. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que Deus realmente espera isso da gente? Que a gente viva acelerado dessa forma e que a gente não dê conta, talvez, de experimentar, sentir Ele da melhor maneira? Não usufruir de todas as possibilidades que Ele tem colocado às nossas mãos, sabe? E aí eu fico pensando que Jesus nunca pediu ou mediu qualquer um pelo valor da sua produtividade. Muito pelo contrário, Jesus sempre lidou com as pessoas e nunca lhe perguntou: você produziu quanto hoje, Michele? Quanto que você produziu, Alexandre? Quanto que você espera produzir? Ele não pede isso. Ele sempre se preocupa com o nosso coração, como que está o nosso coração. Ele se preocupa se a gente está descansando nele. Ele se preocupa se a gente está tendo tempo com presença nele, de como está a nossa fé nele e como que é o nosso relacionamento, como está a nossa relação com ele e não sobre aquilo que a gente produz. E aí tem um versículo que está em Salmos 127, Salmos 127, 2. Salmos 127, 2. Que fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles ao amado ao seu sono. Mas o que eu queria me atentar com vocês é nessa primeira parte: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Porque às vezes a gente tem um tipo de esforço que nasce na ansiedade e não da sabedoria que vem do alto. Eu acho que muitas das vezes a gente está vivendo esse tipo, sabe, de cansaço, não porque talvez a gente faça muita coisa, mas talvez porque a gente acha que a gente não pode parar. E aí a gente vai adoecendo de maneira muito sutil, de maneira muito silenciosa. E na Bíblia a gente vê, a gente lê as narrativas de Jesus, que até ele tinha um tempo para parar, ele tinha um tempo para poder orar, ele tinha os tempos para pausa. E talvez o nosso corpo já esteja tão cansado, e ele está tentando avisar a gente de várias formas, através do cansaço físico, do cansaço mental, da irritação, da exaustão emocional e até mesmo da falta de ânimo para a gente poder tocar nossa vida.
E descansar muitas das vezes, gente, não é preguiça, não é sinônimo de preguiça, é necessidade. É uma necessidade que a gente precisa ter, enxergar e saber que está tudo bem. Existe uma diferença entre viver com propósito ou viver em modo sobrevivência. Eu queria deixar para você essa reflexão, essa perguntinha para vocês. Como que hoje vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo buscando o melhor propósito para a sua vida, para a sua família? Ou vocês só estão vivendo no modo sobrevivência, procurando sobreviver a todos os estímulos que a gente recebe todos os dias? E mesmo nos dias mais turbulentos, ou que a gente acha que a gente não está dando conta de nada, assim, mesmo assim, a gente tem o nosso valor. E aí eu queria te perguntar, você tem se permitido ser humana ou só funcional? Ou só funcional? Porque às vezes a gente funciona perfeitamente e emocionalmente a gente está tão esgotada, tão cansada por dentro que a gente não percebe, ou às vezes é tão perceptível para o outro e a gente não consegue mais enxergar. E aí eu queria tentar ver com você se nessa semana você pudesse ter esse momento de pausa, esse momento de você parar, sentir, respirar, orar e tentar saber que você merece descanso, que você merece pausa, que você merece cuidado e que você possa se permitir. E aí eu queria orar com você. Pai querido, nos ensine, Senhor, a viver a nossa vida da melhor maneira. Nos ensine a viver, Senhor, de maneira tranquila, sem pesos, sem cobranças, que a gente possa entender o seu propósito na nossa vida e que a gente possa refletir esse propósito na nossa família, perto daqueles que a gente ama, Senhor. Que o Senhor em todo tempo venha estar com a gente, Senhor, nos ensinando, nos dando sabedoria, sensibilidade para a gente poder perceber aquilo que às vezes está tão escurecido, está tão difícil da gente perceber nas nossas vidas, Senhor. Que a gente possa entender que a pausa, essa pausa é necessária e que às vezes a gente precisa descansar. E que bom que a gente pode descansar tendo o Senhor como Pai amado, que nos acolhe e nos ensina a todos os dias a experimentar o cuidado e o amor de ser filhos, filhas suas, Senhor. Cuida da gente o tempo todo, Pai. Nos ensine a viver esses dias da melhor maneira possível, que a gente possa experimentar o melhor que o Senhor preparou para cada uma de nós e a expandir esse bem que o Senhor tem para cada uma de nós, para todos aqueles que nos cercam, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. É isso, gente. Que a gente possa guardar no coração essas palavras, que o seu valor não está naquilo que a gente produz, que descansar também é necessário e faz parte do caminho e da nossa trajetória de discípulo de Jesus aqui na Terra. Que a gente não nasceu só para sobreviver às nossas rotinas. Você também merece viver com leveza e o propósito de Deus. É isso que eu queria deixar para vocês. Um beijo no coração, boa semana, que Deus guarde, ajude a você a viver os melhores dias nessa semana e em todo o tempo na sua vida. Um beijo no coração. Beijo, beijo.